Vamos falar de crossover, só que não um crossover qualquer, um crossover entre as duas maiores editoras de quadrinhos e as que mais publicam super-heróis. Eu estou falando entre a Marvel e a DC. Para quem não sabe, há muito tempo, lá nos anos 80, nos anos 90, a Marvel e a DC fizeram vários crossovers envolvendo como Mulher Maravilha e Tempestade, Superman e Homem-Aranha. Aí eles juntaram tudo, fizeram o que chama de amálgama e por final eles fizeram o Liga da Justiça e Vingadores, que foi um projeto de 10 anos, mas assim, esses crossovers envolveram muitas tretas. Inclusive, se vocês querem saber os bastidores desses crossovers, deixe aí embaixo nos comentários. Eis que quase 30 anos depois, 20, 30 anos depois, a Marvel e a DC resolvem fazer um novo crossover, só que esse crossover já lançado esse ano ainda, inclusive, e chegou quase que simultaneamente aqui no Brasil pela editora Panini. E nós temos 2 títulos que foram publicados e agora lá fora eles já anunciaram outros títulos. O título seria Deadpool e Batman e Batman e Deadpool, e sim, tem diferença entre esses títulos aqui. E se você quiser ver um monte de crossover aqui que tem mais quadrinhos para eu trazer aqui no canal falando sobre crossover, deixe aí nos comentários, já aproveita esse momento e já se inscreva. E pessoal, dê uma chance aqui para esse vídeo, porque muita gente tá na dúvida pensando, pô, mas Batman e Deadpool, cara, não combina tudo. Realmente, eles não combinam, mas a ideia em si é bacana e ainda por cima é legal esses crossovers, porque a gente normalmente quer ver, por exemplo, Batman e Demolidor, ou Deadpool e Exterminador, né, que seriam os alter egos aí das editoras. Mas assim, cara, vá com a mente aberta, não espere nada de fantástico, né? Mas vamos começar, porque assim, existem diferenças, como eu falei, né? A primeira diferença é que Deadpool e Batman, ele é um quadrinho que ele é publicado pela Marvel. E aí, quem tá aqui nos roteiros é o Zeb Wells e com ilustração do grande Greg Capullo. E só que essas histórias, apesar de estar escrito aqui Deadpool e Batman, ele não tem só a história propriamente dita chamada Deadpool e Batman, tem outros crossovers aqui também. Então tem Capitão América e Mulher Maravilha por Chip Zdarsky e Terry Dodson, tem o Jeff e Krypto, que é pela Kelly Thompson, tem o Demolidor e Arqueiro Verde pelo Kevin Smith, tem o Rocket Raccoon e o Lanterna Verde pelo Al Ewing, e tem o velho Logan e o Batman do Cavaleiro das Trevas por nada mais nada menos que o grande Frank Miller. E ainda por cima tem o Lobo, que seria a junção do Lobo com o Wolverine. E então assim, tem outras histórias curtas, só que a principal história aqui é o Deadpool e o Batman. E aí você tá perguntando dessas capas aqui, que essas capas aqui, elas na verdade a Panini está publicando esse quadrinho com as capas variantes. E cara, eu gosto principalmente assim de capas variantes, que às vezes chegam a ser até melhores que as originais. E eu peguei essa aqui porque eu curto pra caramba o Arqueiro Verde e o Demolidor. E essa aqui que remete à história do Incrível Hulk, mas aí tá com o Deadpool com as garras do Wolverine e o Batman sendo refletido. E é uma arte aqui do Chip Zdarsky, tá? Então, cara, muito bacana. Enquanto essa aqui, se eu não me engano, ela é do Andy Kubert, né? Então, acabei pegando essas capas variantes lá na CCXP, que eu mostrei para vocês aqui no vídeo. Mas vamos lá falar primeiramente aqui de Deadpool e Batman, que basicamente a história ela começa com o Deadpool indo atrás do Batman porque o Coringa ele acabou contratando o Deadpool para ele pegar o Batman, tanto que a gente tem muita referência aqui na história. Então, né, a própria entrada dinâmica aqui do Deadpool, se referindo à história do ano 1, né, em que o morcego entra pela janela e tudo mais, né? Só que aí, é claro, a gente sabe que o Batman ele tem o seu grande preparo. Mas aí o que acontece é que o Deadpool ele vê a manobra aqui do Batman, ele vê realmente que o Batman é o cara e ele fala assim, não, deixa eu ajudar o Batman. Só que aí é aquela coisa, é um
todo um plano mirabolante do Deadpool, só que aí depois o Batman já estava sabendo de todo esse plano. E é um gibi com muita porradaria, muita ação e assim, é muito cômico também, porque pra vocês terem uma ideia, cara, isso o pessoal reclama do Zeb Wells, mas eu sinceramente achei essa sacada dele uma sacada genial, porque ele simplesmente pegou o Coringa pra contratar o Deadpool, só que não só isso, mas o Batman, ele acabou ainda falando que o Deadpool é uma pessoa pior do que o Coringa, que o Deadpool, ele merecia ser um arquivilão do Batman em vez do Coringa. Cara, isso deixou o Coringa pé da vida. E honestamente, cara, eu achei isso muito engraçado e achei que foi uma sacada bem bacana que foi usada dentro desse quadrinho, dessa história. E assim, é aquela coisa, né? O Batman e o Deadpool, eles acabam lutando e tal, é muito maneiro. Só que assim, uma coisa que a gente precisa falar é que nesses crossovers, nessas histórias que tem aqui, não deixa muito claro se os dois universos, eles são um universo só, ou se é a questão do multiverso. Mas assim, interprete da maneira que você quiser, porque eu acredito que dos dois jeitos funciona. Aí a gente parte para a segunda história, que é a segunda história do Capitão América e da Mulher Maravilha lá na Segunda Guerra Mundial. E que, cara, é uma história assim muito bacana mesmo. Eu sinceramente queria que essa história fosse um pouco mais explorada, por conta que explora os dois na Segunda Guerra Mundial, desde o momento que os dois se conheceram, e os dois ele discutindo o que é o senso de justiça, o que significa justiça. E cara, é muito bacana porque a Diana, ela vai ensinando isso pro Steve Rogers, e o Steve ele vai apontando ela como sendo uma referência da justiça, e aparece vários eventos em que os dois estão juntos, como a invasão do Galactus, a crise nas Infinitas Terras, e aparece até a questão assim do Reino do Amanhã também. Então, cara, assim, é muito bacana, achei muito legal essa historinha, porque a Diana tá impedindo o Capitão América de matar Hitler, tá entendendo? E, cara, é muito bacana mesmo. A outra história, que é o Jeff e o Crypto. O Jeff, pra quem não sabe, é um tubarãozinho que ele foi, digamos assim, criado lá no Marvel Rivals. E a história é basicamente dos dois jogando vôlei, o que é bonitinho e é bacana também. E aí a gente tem pra história que, cara, eu achei muito bacana essa história também, que é justamente a história da capa aqui, que é do Demolidor e do Arqueiro Verde. Logo no início, o Arqueiro Verde o Demolidor até pensa que é o Clint, mas o Arqueiro fala, não sou eu, cara. Só que aí os dois, eles estão enfrentando clãs diferentes, né? Enquanto o Arqueiro Verde, ele tá enfrentando o Tentáculo, o Demolidor, ele está enfrentando a Liga das Sombras. E aí os dois se ajudam e começa uma bela amizade entre o Matt Murdock e o Oliver Queen. A outra história é do Rocket Raccoon com o Lanterna Verde, que basicamente sinceramente, é uma das histórias mais fracas que tem aqui nesse quadrinho, que é uma excursão que os Guardiões da Galáxia fazem por Oa, e o Rocket Raccoon, ele pega o anel do Lanterna Verde e ele começa a dar problema logo nos primeiros dias. O que é bacana é o final, porque o final, ele é o Lanterna Verde, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas ele é o Lanterna Verde, Hal Jordan, Parallax com a Manopla do Infinito, coisa que eu achei muito bacana mesmo. A história do Batman, Cavaleiro das Trevas e do Velho Logan, cara, é uma história assim, tipo, que um tá xingando o outro. É isso. Um tá xingando o outro, um tá batendo, e é aquela coisa que a gente pode até entrar no assunto, que seria do Frank Miller perdendo a mão ou não. E aí a história do Logan é uma história de 2 páginas mostrando que ele é o Maioral. É isso. Esse aqui é o crossover, como eu falei, publicado pela Marvel, Deadpool e Batman. Agora, o próximo, Batman e Deadpool, esse aqui já é publicado pela DC, e ele tem crossovers diferentes, tem histórias diferentes. E, inclusive, quem comanda a história principal do Batman e Deadpool é nada mais nada menos do que o Grant Morrison. Então,
E assim, cara, o Grant Morrison ele faz uma sacada muito bacana que lembra muitos elementos que ele usou na história do Homem-Animal, que ele mesmo escreveu, né? O que acontece é que nessa história o Batman ele é envolvido em uma missão e o Batman, quando ele vai investigar, ele acaba encontrando o Deadpool. Só que aí o Grant Morrison ele mexe muito com essa questão de universo. O que acontece quando dois universos se unem? Ele coloca um romancezinho entre os universos também. E tal, e aí depois o Batman e o Deadpool eles começam a enfrentar várias criaturas completamente diferentes, inclusive criaturas que são desenho animado, ou seja, para quem já leu Grant Morrison já tá sacando um pouquinho o que é. E o bacana é que o Grant Morrison ele usa a sacada do Deadpool quebrar a quarta parede, então ele faz o Deadpool quebrar a quarta parede aqui dentro desse crossover, coisa que é muito bacana, que eu achei. Só que aí os dois eles estão fazendo uma investigação, o Batman ele tá percebendo alguns detalhes que não tá muito bacana, algumas coisas que aparentemente estão saindo erradas, e ele percebe que isso na verdade é uma ilusão. Só que quem que é a grande vilã de tudo isso? É a própria Cassandra Nova. Então a Cassandra ela quer uma chave para ela conseguir reescrever toda a realidade, mas essa chave ela está com um personagem que quem leu o Ônibus do Homem-Animal, aquele arco do Ex Machina, vai entender que personagem que aparece aqui. E é bacana porque eles até fazem referência ao Garra das Trevas, que é o personagem que a DC e a Marvel criaram quando eles fizeram aquele amálgama. E cara, eles fazem uma coisa muito bacana aqui, que vai ser meio que spoiler, mas cara, eu não posso deixar de mostrar isso, cara. Olha só, que é a junção aqui do Deadpool e do Batman, que vira Deadbat. E cara, uma história assim muito bacana do Grant Morrison. Tem aquela coisa mirabolante que o Grant Morrison ele tenta fazer, mas cara, é muito bacana mesmo, cara. Digamos assim que nesse crossover principal aqui, o da DC saiu muito melhor do que da Marvel. O Grant Morrison deu uma aula pro Zeb Wells. Apesar de eu ter gostado da do Zeb Wells, tá? Mas a do Grant Morrison, cara, foi assim muito melhor. E aí os próximos crossovers que a gente tem aqui é John Constantine, Hellblazer e Doutor Estranho, Asa Noturna e Laura Kinney, Wolverine, Arlequina e o Incrível Hulk e Super Choque e Miss Marvel. A questão assim dos crossovers, das histórias curtas, eu ainda prefiro o que tem aqui no Deadpool e no Batman, porque aqui o do Hellblazer e do Doutor Estranho, basicamente o John Constantine ele tenta enganar o Doutor Estranho para ele conseguir o olho de Agamotto. E é até engraçado porque o Constantine ele fala, pô, mas no meu mundo a magia ela é muito mais sombria, ela é muito mais densa, não é que nem aqui que é toda feliz. Que é uma discussão que os fãs têm, né? De que a DC é muito mais sombria do que a DC, e aí ele coloca isso no quadrinho, coisa que eu achei muito bacana também. Aí logo em seguida a gente tem a história do Asa Noturna com o da Laura, da X-23, em que os dois eles acabam indo resgatar a irmã da Laura, que ela foi capturada, e nesse meio tempo eles começam a ter uma amizadezinha e tal. Cara, é muito bacana essa história. Ela é escrita pelo Tom Taylor, e o Tom Taylor ele escreveu os dois personagens, ele escreveu Asa Noturna e escreveu a fase em que a Laura vira a Wolverine. E assim, é uma história que fala mais assim sobre legado, né, em que os dois assim, tipo, não querem falar muito, mas os dois também estão acabando se gostando, né? A história da Arlequina e do Hulk, cara, não preciso falar nada, né, cara? Essa história aqui é horrível. Basicamente tem um robô que é um inseto, que ele tenta roubar um carrinho de cachorro-quente. O Hulk tenta impedir, a Arlequina está por perto, e o Hulk ele simplesmente pega o carrinho de cachorro-quente, acerta no robô e acaba caindo num tanque de produtos químicos, e aí as salsichas começam a atacar tanto o Hulk quanto a Arlequina. É bem essa história mesmo. Aí tem a história da Kamala Khan, da Miss Marvel, com o Super Choque, que é bacana também. É bacaninha porque mostra a realidade de cada um, como cada um se sente dentro da sua casa, né, com os seus familiares, e até o momento em que eles
se conhecem, afinal de contas os dois eles são jovens, têm praticamente a mesma idade, né? Então foi uma história bacaninha que combinou. Cara, assim, se você falar pra mim qual que é melhor, em questão do crossover principal, que seria o Deadpool e o Batman, cara, a história aqui da DC, que é o Batman e Deadpool, é muito melhor do que a história do Deadpool e do Batman. Porém, quando você fala nas outras histórias curtas, o Deadpool e o Batman ganham aqui do Batman e Deadpool. Então, digamos que é um empate. É um empate, não tem melhor. É um empate, você se diverte com as duas. E eu sei que você que é fã vai ler as duas. E o próximo crossover que anunciaram entre os heróis vai ser nada mais nada menos do que Superman e Homem-Aranha. E aí tem os mini crossovers que vai ter também, o mesmo esquema. Agora vamos ver se eles vão fazer que nem eles fizeram lá atrás, que foi o universo Amálgama. Mas me diz aí, você chegou a ler esses crossovers de Batman e Deadpool e Batman? Atiçou sua curiosidade? Cara, eu recomendo porque é bacana, cara. É bacana e querendo ou não a gente sempre quer ver alguma coisa, né? Tipo, pô, como que seria o Demolidor junto com o Arqueiro Verde, saca? E só que eu acho, não sei se vai ter futuramente, mas eu acho que eles podem fazer um crossover dos vilões, por exemplo, Lex Luthor e Dr. Destino. Pô, cara, seria sensacional. Seria sensacional. Mas eu vou indo nessa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, não esqueçam de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal. Eu vou indo nessa e daqui a pouco volto para outro vídeo. Fui!